Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje, eu, Giovana Bortoleto, vou estar conversando com a professora Luciana de Souza. Ela é formada em formação docente, licenciada em matemática pela UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e atualmente mestranda no programa de pós-graduação de Educação em Ciências e Educação Matemática pela mesma universidade. Hoje ela vai estar conversando um pouco com a gente sobre a investigação matemática nos anos iniciais. Luciana, seja bem-vinda. Olá, Giovana. Muito obrigada. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse momento compartilhando então um pouquinho da minha experiência sobre a investigação matemática na educação infantil. Luciana, então, obrigado por estar aqui neste momento com os nossos alunos, conversando um pouquinho a respeito sobre a investigação matemática, que é o assunto principal do nosso curso. Luciana, para começar, então, fala para nós um pouquinho sobre o que é investigação matemática. Bom, investigar é a busca, então, por algo novo, desconhecido. E para fazer essa busca, você precisa, então, se debruçar sobre uma pesquisa. Com relação aos matemáticos profissionais, a investigação matemática, eles buscam, então, estabelecer relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos. Como desconhecidos? É que nessa pesquisa, eles podem estar fazendo novas descobertas e estabelecendo, então, propriedades entre todos esses objetos matemáticos. Muito interessante, Luciana. Então, um pouco sobre a estrutura. Quando nós, professores, vamos utilizar a investigação matemática, teria uma estrutura de como se deve ser utilizada? Bom, primeiramente o professor deve elaborar uma boa questão, uma pergunta, então, que vai nortear o trabalho dos alunos em sala de aula. O professor deve estar consciente que seus alunos compreenderam de fato o que ele quer, para a partir desse momento, então, eles começarem a estruturar o desenvolvimento do caminho, então, na busca da solução dessa questão. De acordo, então, com os autores Ponte e Brocard de Oliveira, 1999, eles afirmam, então, que são 4 momentos que os alunos, então, percorrem nessa investigação matemática. Inicialmente, eles fazem, então, uma exploração e formulação de questões. Eles vão explorar a questão que o professor levou e vão fazer novas questões a partir delas na busca, então, pela resposta. Em seguida, eles vão conjecturar. Conjecturar é o levantamento de hipóteses, de suposições, algumas coisas que eles acreditam ser verdadeiras, porém não foram provadas matematicamente ainda. Então, é esse o objetivo. Aí, eles vão testar, o terceiro momento, testes e reformulações. Eles vão testar, verificar. Caso sejam válidas, eles já vão fazer a justificação. Caso não sejam, eles vão precisar, então, fazer uma reformulação. Fazendo, então, esses ajustes, eles passam para o último momento, que é a justificação e avaliação. Cabe a eles, então, provar matematicamente aquilo que eles conjecturaram. Essa tendência, geralmente, ela é utilizada no ensino médio e ensino fundamental 2. Nesse período, os alunos, então, eles já conseguem fazer a prova através de uma escrita matemática e rigorosa. Entretanto, o meu público-alvo, que era uma pré-escola, eles eram não alfabetizados ainda. Então, a maneira que eles encontraram para fazer essa justificação foi justamente através da oralidade, do diálogo e da conversa entre todos os membros da sala de aula. Uma coisa que é importante reforçar, Luciana, é que apesar dessa metodologia ser utilizada frequentemente no ensino fundamental 2 e ensino médio, vale reforçar que os alunos desde o ensino fundamental é legal utilizar esta mesma metodologia para incentivar o espírito científico do aluno, desde pequeno. Então, Luciana, fala para nós se existe um passo a passo que os professores que estão nos assistindo fazendo o nosso curso, caso eles tenham um primeiro contato neste momento com esta metodologia, como eles podem aplicar? Teria um passo a passo a ser seguido? Bom, o início então começa com o arranque da aula, que é a função do professor, como eu já comentei anteriormente, de fazer então a questão e ter a ciência que todos os seus alunos compreenderam de fato o que eles precisam fazer e executar durante a aula. Durante o desenvolvimento, o professor já fica mais na retaguarda. Quem vai trabalhar são justamente os alunos.
e preferencialmente em grupos para eles interagirem e trocarem informações. Depois, no próximo momento, é a discussão. Eles então vão discutir para toda a turma as conjecturas, as hipóteses, como eles fizeram para justificá-las para todos. Em seguida, o professor faz a avaliação. A avaliação, ela não pretende só avaliar o produto final. O professor, ele faz uma análise de todo o desenvolvimento da aula, do engajamento dos alunos, do tanto que eles se debruçaram sobre a questão para resolver e todos os conhecimentos que eles utilizaram para isso. Caso o professor perceba que alguns aspectos importantes do conteúdo não foram abordados, cabe ao professor fazer uma retomada. Essa retomada não precisa ser necessariamente já em seguida. Às vezes o professor vai fazer uma análise e vai identificar isso posteriormente. Nada impede, então, que ele retome e faça essa retomada numa próxima aula, né? Que é um chamado feedback também, né, Luciana? Exatamente. Os professores que retornam aos alunos e falam como aconteceu, os seus erros, é um feedback que os professores estão retornando, que é algo muito importante nas aulas hoje em dia. Com certeza. Nós estamos conversando com a Luciana, ela é formada e também trabalha, ela é concursada, trabalha no município de Cascavel já há uns 4 anos e meio. Luciana, de acordo com a sua experiência, em algum momento nas suas aulas, você utilizou a investigação matemática nos anos iniciais? Conta para nós como foi, os resultados e os desafios. Bom, utilizar a investigação matemática é algo desafiador, mas o meu público-alvo, as crianças, né, elas são muito curiosas e esse é um dos aspectos fortes para a investigação matemática nessa faixa etária. Vou comentar então um pouquinho com vocês sobre uma das atividades que eu elaborei, que foi denominada então o jogo de boliche. Como que foi o procedimento? Eu tinha uma turma de pré-escola, eles tinham em torno de 3 a 4 anos, uma turma então não alfabetizada, e eu dividi eles então em 2 equipes. A primeira rodada do jogo de boliche foi só uma familiarização. Em seguida, qual era o procedimento? Cada integrante ia lá no lugar determinado, jogava a bolinha e verificava quantos pinos havia derrubado. Eu tomei o cuidado então de levar 5 pinos para essa jogada, porque é um número que eles dominam pelo menos na contagem mecânica. Em seguida, eles iam até a minha carteira e pegavam essa quantidade de pinos que eles haviam derrubado em cubinhos do material dourado, né, que é justamente utilizado nessa faixa etária com eles. E eles levavam então até a carteira que representava a sua equipe. E esse procedimento foi feito então várias vezes. No final, haviam muitos cubinhos sobre a mesa, então extrapolava o número que eles dominavam na contagem. Então era algo novo para eles. Só que aí eu fiz uma adaptação. A questão eu não falei no início, eu falei nesse segundo momento, depois do jogo. A questão que eles deveriam resolver era a seguinte: qual é a equipe vencedora? Ou seja, qual equipe havia derrubado mais pinos? Como eles iam fazer para descobrir isso, né? No meu planejamento, eu havia então pensado que todos iam colaborar. Chamei então todos em volta da mesa que representava a sua equipe, mas eles começaram a brincar, ficar dispersos e nesse momento mais uma adaptação. Pedi então que todos voltassem no lugar e chamei um representante de cada equipe. No início, novamente eles estavam ali brincando com as peças, um pouco dispersos, até que em determinado momento um dos alunos começou a enfileirar esses cubinhos, fazendo então uma coluna. O outro, vendo aquilo, automaticamente fez a mesma coisa. E em seguida, eles então juntaram essas 2 fileiras, assim denominadas por eles, e fizeram então a correspondência bionívoca. E nessa correspondência, eles puderam perceber que uma fileira tinha mais cubinhos do que a outra. Foi aí então que eles, essa conjectura que eles fizeram, eles justificaram através da oralidade que a equipe vencedora ela era aquela que tinha a fileira maior. Então eles discutiram e depois em seguida eu solicitei então que eles fizessem essa socialização com os outros colegas que estavam sentados também, fazendo então essa explicação de como eles chegaram a esse resultado.
Que interessante e que bom que os alunos conseguiram chegar em um resultado, né? Luciana, você que já utilizou essa metodologia, o que você teria para dizer uma mensagem aos nossos alunos? Bom, professores, a investigação matemática é algo que o professor sai da sua zona de conforto, né? Não é algo que nós estamos habituados. E que na educação infantil, ela requer certas adaptações. Quando adaptada, ela fica muito próxima de outra tendência da educação matemática, que é a resolução de problemas. Bom, mas isso não é empecilho nenhum para o professor comprometido e que busca, então, novas metodologias de ensino em prol de uma educação de qualidade. E nós montamos esse curso justamente com esse intuito. Então, colaborar para a construção do conhecimento de todos os professores e que isso, então, reflita na sala de aula com novas metodologias. E nós esperamos que vocês, alunos que nos assistiram, tiveram um ótimo proveito e com certeza vão utilizar já conhecendo essa metodologia. Né, Luciana? Exatamente, esse é o nosso objetivo. Alunos, então, obrigado por nos assistirem, por estarem conosco. Obrigado, Luciana, mais uma vez, por compartilhar conosco sua experiência. Tudo bem? Alunos, fiquem atentos lá no Moodle, no nosso curso, façam as atividades, participem dos fóruns de discussões e até breve. Qualquer dúvida que tenha ficado, tire então lá no nosso fórum, tire suas dúvidas, tá? Estaremos à inteira disposição para sanar tudo aquilo que vocês ficaram ainda aí confusos ou que tenha surgido novas indagações ao longo da nossa videoaula. Até logo, tchau, tchau! Tchau, tchau!